fui batizada. Todo dia perguntava à missionária Albertina, quando é que vai ser o batismo, quando é que vai ser o batismo, quando é que vai ser o batismo. Doida para ser batizada. Então assim, eu me emociono muito em estar vindo aqui e agora para pregar, né, a palavra de Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para quem não dava um glória sentado na cadeira. Eu me lembro uma vez que o irmão chegou para mim, você bem rápida, chegou para mim e disse assim: eu te vejo com uma Bíblia bem grande, e eu te vejo pregando, e eu dentro de mim fiz que nem Sara, eu ri. Eu disse: só Jesus mesmo, para me botar para pregar. Eu não tenho coragem nem de dar glória na igreja. Agora em dia eu dou glória na igreja, eu dou glória no ônibus, dou glória na rua, dou glória no monte, dou glória em casa, dou glória no banheiro, dou glória na pia, dou glória em todo canto. Mas vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Levíticos. Levítico capítulo de número 6, versículo de número 8 ao versículo de número 13. O tema que foi escolhido para esta noite. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus enquanto você encontra a passagem bíblica, a vida da irmã Merielle, minha ovelhinha. Olha, o que é que Jesus faz? Sou missionária, meu esposo é pastor. A gente dirige uma obra, temos cerca de 100 membros lá na obra onde a gente dirige, né? E ele me abençoa para me sair para as agendas. Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 8 ao versículo de número 13. Então eu sempre trago ela comigo, aonde o Senhor me envia. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Eita Jesus, todo mundo vai para o céu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Só quem tem fogo de Deus na sua vida louva ao Senhor por esta palavra maravilhosa que se cumpre hoje sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do teu filho Jesus, eu te peço, Senhor, vem falando comigo, vem falando com a igreja. Usa essa tua pequena neste lugar, meu Pai amado. Eu sei, Senhor, que tudo é da tua santa vontade, Pai. Senhor, eu te louvo e engrandeço, porque o Senhor é Deus de promessas. Nunca imaginei, Senhor, meu Deus amado, que retornaria a esta casa, Senhor, meu Deus amado, para trazer a tua palavra. Mas aprove ao Senhor, meu Pai amado, fazer assim na vida da tua pequena. Então, Senhor, eu te peço, fala conosco nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, porque para isso nós viemos aqui no nome de Jesus. Quem concorda, aplaude ao nome do Senhor Jesus e pode se sentar. Aleluia, Jesus. Nós estamos diante de uma palavra a qual vai tratar de um livro a qual a palavra hebraica dele é uaika, que significa e ele chamou. É um chamado de Deus para que o seu povo viva uma vida de santificação. O livro de Levítico vai tratar acerca de sacrifícios levados a Deus, porque esses sacrifícios, eles vão trazer um chamado a uma vida de santidade. E nós sabemos que todo o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. E aqui nós estamos diante de uma palavra aonde está voltada para o altar do sacrifício que se encontrava no tabernáculo. E como todo o Antigo Testamento ele é voltado para Cristo, tudo no Antigo Testamento é voltado para Cristo.
E esse tabernáculo que também representa Cristo na nossa vida. A palavra tabernáculo é o lugar do vizinho. É aquele que habita entre nós. É por isso que João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse tabernáculo, quando nós olhamos ele de uma forma panorâmica, a gente vai ver que ele fica no meio. E as 12 tribos de Israel, elas são muito bem distribuídas. 3 atrás, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo e 3 à frente. E quando a gente vê de uma visão panorâmica o local onde ficava o tabernáculo e as 12 tribos em volta, a gente vai ver que o formato dela se forma uma cruz, apontando para Cristo. Jesus vai dizer que Ele é a porta. E quem entrar pela porta, entrará e sairá e encontrará pastagem. Que porta é essa? A porta do tabernáculo. Aonde ficava o tabernáculo? No deserto. Deserto, lugar onde não se ouve vozes. Deserto, lugar onde não tem providência. Deserto, lugar onde nós não encontramos nada. É literalmente lugar de nada. E é justamente neste lugar de nada que o tabernáculo, que é Jesus Cristo, é colocado. E nós viemos de um deserto espiritual, encontramos essa porta. Entramos por essa porta. E até a porta que é voltada para Cristo. A porta ela ficava justamente direcionada para o lado que o sol nascia. E quando o sol nascia, quando a sua primeira luz brilhava, brilhava diretamente para aquela porta. Tudo aponta para Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer que nesse tabernáculo havia esse altar do holocausto. E aqui o Senhor vai trazer uma ordem através da vida de Moisés para a vida de Arão e de seus filhos, que são sacerdotes, sendo que Arão era o sumo sacerdote. E ele vai trazer então uma indicação, vai trazer uma direção de sacrifício que deveria ser feito pelas mãos através da vida desses sacerdotes. E ele vai iniciar dizendo, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto representa justamente o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. Jesus é esse Cordeiro, esse holocausto. Esse holocausto que foi oferecido em uma cruz. Esse holocausto a qual o Senhor aceitou para trazer resgate sobre a mim e sobre a tua vida através do sacrifício de Cristo na cruz. E o sacrifício de Jesus só foi aceito porque antes do sacrifício houve uma obediência da sua parte. Jesus estava no Getsêmani, ele estava orando, e a Bíblia vai nos relatar que quanto mais ele orava, mais angustiado ele ficava, a ponto de soar gotas de sangue. Mas quanto mais angustiado ele ficava, mais intensamente ele orava. E teve uma hora no ápice dessa angústia que Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas como Jesus, ele é o primeiro a nos mostrar a obediência a Deus, ele diz: todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus primeiro ele passa pela etapa da obediência. Quando Jesus passa pela etapa da obediência, agora Jesus vai ser levado à cruz do Calvário. O sacrifício foi aceito porque houve obediência. E esse holocausto, chamado Jesus Cristo, é aquele que enviou o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Se nós formos folhear toda a palavra de Deus, a gente vai encontrar cerca de 421 vezes a palavra fogo. Logo a gente vai ver o quanto Deus ele se interessa em trazer fogo sobre a nossa vida. A gente vai ver o quão é importante para Deus essa palavra fogo. Porque foi com fogo que Deus se revela a Moisés atrás de uma sarça ardente e fala com Moisés. Foi através do fogo que Deus usou Sansão para pegar raposas e tocar fogo na seara dos filisteus. Foi através do fogo que o Senhor deu livramento àqueles seus servos que estavam na fornalha de fogo.
Xarabacanda ramanaia. Eledecanda ramanaço. É pelo fogo que João Batista diz no Novo Testamento: depois de mim vai vir um, a qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Atos dos Apóstolos, cerca de 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, orando e adorando a Deus. De repente foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Apocalipse vai dizer que Deus, ele vai vir com a sua justiça, e que quando ele vier, ele vai vir com esse fogo consumidor. É por isso que quando a gente vai pegar o versículo de número 8 ao versículo de número 13, se a gente bem fizer a contagem, por 3 vezes vai ser repetido: o fogo arde no altar. Número 3, Jesus ressuscita ao 3º dia. Quando Jesus ressuscita ao 3º dia, significando também Pai, Filho e Espírito Santo, mas também significando transformação, mudança de vida, da morte para a vida, da escravidão para a libertação, da tristeza para a alegria. Através desse fogo do Espírito Santo de Deus, Deus transforma a tristeza em alegria. A palavra do Senhor diz que aonde tem a presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Onde tem a presença do Senhor não é aonde tem dinheiro. É onde tem a presença do Senhor, não é aonde tem amigos. É onde tem a presença do Senhor, não é onde tem holofotes. É onde tem a presença do Senhor, não é onde tem coisas da terra, mas é onde tem a presença do Senhor. E a presença do Senhor está nesse lugar. A presença do Senhor esteve com você quando você veio. A presença do Senhor vai te acompanhar quando você sair. O fogo vai arder continuamente. O fogo, ele não se apaga. O fogo, ele continua, ele é permanente, ele não é algo que depende de circunstância. O fogo, ele precisa continuar aceso. E Deus vai dizer que há uma lei para o holocausto, uma ordenança, uma direção para esse holocausto. Ele vai dizer que primeiramente esse holocausto, ele precisa ser totalmente queimado no fogo que arde no altar. A gente vai ver também a relação que tem esses versículos, sempre se direcionando ao altar. Tudo é do altar. O fogo no altar, o sacrifício no altar, a lenha no altar. Tudo é no altar. O holocausto, ele precisa ser queimado por inteiro nesse altar. E ele vai dizer que quando ele é queimado, ele vai queimar durante toda a noite até pela manhã. Enquanto eu estava lendo, o Senhor me dizia: eu sou aquele que dá aos seus enquanto eles dormem. Você está entendendo por que o fogo está ardendo de noite? Você está entendendo? O fogo, ele não se apaga de noite. A gente vai dormir, mas o fogo continua aceso. A gente vai dormir, mas o fogo do Senhor continua aceso na nossa vida. É por isso que na madrugada ninguém te toca. É por isso na madrugada que o Senhor revela. É por isso na madrugada que o Senhor nos desperta. É por isso que na madrugada, enquanto a gente dorme, Deus está velando pela tua vida. Não te preocupa, porque aquele que te guarda, ele não toscaneja, ele não dorme, ele te guarda, ele te olha, ele te vela, ele te cura, ele te sara, ele te protege, ele te guia, ele te guarda, ele te livra, porque ele é Deus. Esse fogo arde continuamente durante toda a noite até pela manhã. E aí então é onde ele vai dizer pela primeira vez: e o fogo do altar arderá nele. A primeira vez que ele vai dizer: o fogo no altar arderá nele.
E ele vai prosseguindo dizendo no versículo de número 10: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho e as suas calças de linho sobre a sua carne. Quando a gente lê sobre esta roupa de linho branca sacerdotal, ela indica, ela representa pureza. E é interessante porque Moisés, ele faz questão de colocar o que Deus está dizendo: vestirá a sua veste de linho e vestirá as suas calças de linho sobre a carne. O que é a carne? A carne na Bíblia representa o pecado. A carne representa, na palavra de Deus, a concupiscência do ser humano, a vontade caída e pecaminosa que o ser humano tem. E ele está dizendo: vai vestir pela manhã a veste de linho, as calças de linho sobre a sua carne, porque a santidade vai cobrir aquilo que o mundo aponta. A santidade vai cobrir aquilo que o mundo diz que não tem mais jeito. A santidade vai cobrir aquilo que o homem ou a mulher desacreditam. Vai pôr sobre a sua carne, vai vestir sobre a sua carne. E ele vai continuar e vai dizer, aleluia: e levantará a cinza quando o fogo queimar por inteiro o holocausto. A cinza aparece quando o holocausto é totalmente queimado. A cinza, ela só vai aparecer quando o holocausto totalmente ele é queimado. E justamente em que horário é que ele tinha que entrar? Pela manhã. Sabe por quê? Porque durante o dia a gente tem contato com pessoas. Porque durante o dia a gente precisa andar em alguns ambientes. Porque durante o dia a gente precisa resolver situações. E é durante o dia que a gente precisa vestir essas vestes de santidade. E é durante o dia que a gente precisa estar revestido com essa santidade, cobrir a nossa carne. Por quê? Porque durante o dia a gente vai lidar com situações que vão querer nos empurrar para o pecado. Mas nós vamos nos lembrar: não posso, estou vestido de santidade. Porque é durante o dia que a gente bate de frente com situações. Porque é durante o dia que a gente entra em alguns ambientes e a gente ouve o que não queria ouvir. É durante o dia, aleluia, que a gente se lembra que está vestido com essas vestes de santidade sobre a nossa carne. E é durante o dia que as cinzas do nosso pecado vão ser reveladas. Que as cinzas das nossas falhas são reveladas, são mostradas. A cinza daquilo que nós ainda temos para sermos livres, para sermos libertos, para sermos tratados. É durante o dia que a gente é provado da nossa natureza. É durante o dia que a gente é provado naquilo que os nossos olhos têm prazer em ver. É durante o dia que nós somos provados naquilo que os nossos ouvidos têm prazer em ouvir. É durante o dia que nós somos provados naquilo que vai sair da nossa boca ou daquilo que pode entrar no nosso coração. Vai ser durante o dia que nós vamos enfrentar desafios. E desafios esses que irão querer provar a nossa santidade com Deus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que é nascido de Cristo, ele não vive na prática do pecado. Mas se porventura ele pecar, ele tem um advogado nos céus, que está advogando a sua causa, que está te defendendo. Eu sei que nem sempre a gente vai querer fazer o que é certo, porque Paulo também nos ensina: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E eu vejo quão miserável homem pecador eu sou. As cinzas vão se revelando na nossa vida e a gente vai percebendo o quanto a gente precisa desse sacrifício de Cristo diário na nossa vida. O quanto a gente é necessitado desse sacrifício sobre a nossa vida. O quanto a gente é necessitado que o Senhor Jesus, ele continue sendo a nosso advogado. O sacerdote, ele veste as roupas de linho, veste o calção de linho sobre a sua carne. E quando ele veste, aí Moisés vai dizer que Deus manda dizer que ele levante as cinzas. Mas ele só pode levantar as cinzas
quando todo o holocausto tiver sido queimado. A gente entende que Jesus, esse holocausto que fala, representa o próprio Cristo. Mas nós também agora somos levados diante do altar de Deus, como o holocausto que Deus quer receber. E Deus não quer receber a gente pela metade, Deus quer nos receber por inteiro. Deus não quer receber só o coração, como alguns dizem. Deus só quer o meu coração. Deus quer corpo, Deus quer alma e Deus quer espírito. Deus quer o sacrifício por inteiro. Deus quer a entrega por inteiro. Alguém diz: eu ainda não me decidi, eu estou em cima do muro, mas eu gosto de ir para o culto. Não é gostar de ir para o culto, é amar fazer um culto, porque você agora é igreja. É ser oferta, é ser holocausto no altar de Deus por inteiro. Deus não aceita cristão dividido. O próprio Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Deus tem zelo da sua igreja. Deus tem ciúme da sua igreja. E quando Ele tem ciúme, Ele tem zelo. Ele diz: eu quero a minha igreja só para mim. Quem é a igreja? A noiva de Cristo. Jamais o homem admitiria a sua noiva ser compartilhada com outros homens. Jamais Cristo vai também permitir que a sua noiva seja compartilhada com outros tipos de prazeres. O sacrifício tem que ser por inteiro. A entrega tem que ser por inteiro. A missionária: mas eu me entrego na hora do corinho. Eu me entrego na hora do corinho da harpa cristã, mas não gosto de me entregar no momento da palavra. Deus está dizendo: se veio para o altar de Deus, entrega por inteiro. Por inteiro. E quando Deus fala de entrega por inteiro, Ele fala de uma entrega aonde envolve o corpo, a alma e o espírito. Quando se fala de alma, se fala de sentimentos. Quando se fala de sentimentos, se fala que tudo em nós precisa estar voltado para Cristo. Então, quando alguém diz: o meu coração é de Jesus, mas a boca não é. O meu coração é de Jesus, mas atitudes não são. Porque quando se fala de coração, se fala de emoção. Se fala de emoção, se fala de alma. Então Jesus está dizendo: as suas emoções precisam ser totalmente voltadas para o meu altar. A emoção não pode ser emoção de ingratidão. A emoção não pode ser sentimento e emoções de desprezo, de vingança, de ira, de desânimo. Precisa tudo ser algo voltado para Cristo. O altar está para receber o holocausto, mas para o holocausto ser queimado por inteiro. Quando o altar do sacrifício, o animal era colocado, nesse altar do sacrifício ele tinha 4 pontas, 4 chifres. Quando se fala de chifres, se fala de poder. Se fala de poder, e o número 4 representa os 4 cantos da terra, um sacrifício feito para todo aquele que vier até o Senhor Jesus Cristo, independente de cor, independente de raça, independente do que fez, independente do passado. Esse sacrifício é um sacrifício, aleluia, que foi único, que perdura até hoje e até os séculos dos séculos. Mas esse sacrifício é aquele que traz salvação para todo aquele que crê. É por inteiro. Essas pontas serviam para amarrar o animal, para ali ele ser degolado e oferecido em sacrifício. E quando ele queimava por inteiro, o sacerdote tinha que retirar as cinzas. E quando o sacerdote retirava as cinzas, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles tinham que despir aquelas vestes que eles estavam vestidos e vestir outro tipo de veste. Você já prestou atenção que quando a gente está em oração, a gente se esquece de tudo ao nosso redor. É só a gente e Deus. É só a gente e Deus, e a gente consegue sentir a santidade de Deus. A gente consegue sentir a comunhão com Deus, e a gente se sente literalmente, depois de confessarmos os nossos pecados diante de Deus, a gente começa então a se sentir limpo. Mas tem uma hora que a gente vai ter que sair do momento da oração. E quando a gente sai desse momento de oração, é como se literalmente as nossas vestes tivessem sido trocadas.
A gente não se sente mais naquele mesmo ambiente. A gente vê uma diferença, uma atmosfera espiritual totalmente diferente daquela do momento do joelho. Aí é por isso que tem momento que a gente pensa que Jesus nem está ouvindo. É por isso que tem momento que a gente diz, eu estava orando nesse instante, eu estava sentindo tanto poder de Deus e agora parece que eu não estou sentindo nada. Sabe por quê? É porque Deus está dizendo que quando a gente troca essas vestes e que a gente carrega essas cinzas, a gente precisa carregar ela para fora do arraial. E quando essas cinzas são carregadas para fora do arraial, Arão e os seus filhos, eles são orientados, segundo a lei do holocausto, a não guardar essas lenhas, a não guardar essas cinzas. Essas cinzas, elas precisam ser jogadas em um lugar limpo. Não é para ser jogado dentro do arraial. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado já mostrado diante do altar de Deus é pecado que já foi perdoado. Aleluia. Pecou, se arrependeu, pediu perdão, Deus perdoou. Pega essa cinza e coloca em lugar limpo. Aonde é o lugar limpo, missionária? Não é dentro do arraial, com certeza. Não é no passado do marido, não é no passado da esposa, não é no passado dos filhos, não é dentro de casa, não é no trabalho, porque o que passou, passou. Joga a cinza do passado fora. Tem muita gente que está querendo viver de passado, fica remoendo coisas do passado, fica remoendo a angústia do passado, oportunidades que se passaram e que não voltam mais, fica remoendo pessoas que ficaram no passado, que decepcionaram, que traíram, e fica vivendo um presente, mas trazendo a cinza do passado todo o tempo na sua mente. Nós não podemos andar com o passado na nossa vida. Porque o nosso passado precisa ser lançado no mar do esquecimento, da onde o Senhor não se lembra mais. Deus está dizendo, não traga a cinza do passado, não traga aquilo que já foi confessado, aquilo que traz dor, aquilo que te faz sofrer, não coloque no teu presente. Lança em um lugar limpo, chamado presença de Deus. Se a cinza vai ser jogada no lugar limpo, é porque Deus está dizendo, eu quero te fazer ter uma vida limpa. Ninguém consegue prosseguir se ficar remoendo coisas do passado. Você já viu que quando alguém te trai, fica difícil de você depositar confiança novamente em alguém, por causa desse alguém do passado que te traiu? O nome disso são cinzas. Cinzas do passado. Se perdoou, deixa para lá. Se perdoou, se já passou, se aquilo que lembra dói, procure não lembrar mais. Joga essa cinza em um lugar limpo. Nós não precisamos carregar dores nas nossas sacolas. Nós não precisamos carregar dores, porque o Senhor Jesus já carregou as nossas dores sobre si naquela cruz do Calvário. Não queira reter de volta aquilo que Ele já levou. Não queira reter de volta. Esteja lá e anderraço nessa noite, entendendo que aquilo que é passado, que trouxe dor, que trouxe sofrimento, não foi para matar, foi para fortalecer, para dar experiência, para trazer maturidade espiritual. E eu vou lhe dizer uma coisa: receber maturidade espiritual dói. Dói. Dói, deixa cicatrizes, deixa lembranças, alguns traumas. Mas esses traumas, essa cinza do passado não pode permanecer no arraial. Aonde é o arraial, missionário? Justamente onde o povo de Deus estava. Essa cinza não podia ser jogada onde o povo de Deus estava. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer, continuar nos dizendo, versículo de número 12: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará. Segunda vez que é repetido que este fogo vai arder. E aí ele vai dizer, mas o sacerdote, olha, entenda, pela segunda vez vai dizer, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não apagará, mas o sacerdote. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos fez sacerdócio santo.
Mas o sacerdote tem um papel. O fogo arde, o fogo não se apaga, mas o sacerdote precisa fazer alguma coisa. Primeiro que o sacerdote precisa fazer, precisa pegar a lenha e acender a lenha no fogo. Precisa acender a lenha no fogo. E a gente vai entender que quando se fala de madeira, quando se fala deste tipo de lenha, está sendo relacionado ao homem. O homem precisa, a nossa natureza precisa todos os dias, não é uma vez na semana. A nossa natureza precisa todos os dias, não é 2 vezes na semana. A nossa natureza precisa todos os dias estar sendo levada ao fogo de Deus, que vai queimar tudo aquilo que é impureza na nossa vida todos os dias. Leva a lenha, acende a lenha no fogo. Depois que leva a lenha e acende no fogo, tem outra coisa que o sacerdote precisa fazer. O que é, missionária? Ele precisa ajeitar o holocausto, os pedaços do holocausto em cima do altar. A gente vai ver aqui em Levítico capítulo de número 1, que quando o sacrifício era trazido, ele tinha as suas partes, mas não podia ser jogado de qualquer jeito em cima do altar. Tinha que ficar tudo bem agrupado, tudo bem alinhado. Sacrifício de Cristo não é somente vir para o culto. O sacrifício que Cristo fez pela nossa vida tem várias partes que envolvem. A gente precisa colocar diante do altar de Deus uma vida a qual busca ter conhecimento da palavra. A gente precisa ter uma vida diante do altar de Deus, onde busca ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus através da oração. A gente precisa buscar e colocar diante do altar de Deus uma vida de sacrifício em jejuns e rogos, em clamores e oração. A gente precisa ordenar a nossa vida. Se ora meia hora, leia também meia hora. É colocar tudo em ordem. No altar não pode ser de qualquer jeito. No altar precisa ser com ordem. E quem tem que fazer isso, missionária? É o próprio sacerdote, ou seja, sou eu e você. Deus colocou uma responsabilidade sobre a nossa vida. E há várias partes na nossa vida que vai somar todo o sacrifício que Jesus fez. Família também. A família precisa estar em ordem. Não adianta lutar por uma vida espiritual se a família não está bem. Porque a primeira congregação que a gente tem é a família. A primeira ovelha que a gente tem sobre a nossa vida são os nossos filhos. Tudo precisa ser colocado em ordem. E quem vai colocar em ordem vai ser o sacerdote. Primeiro ele precisa colocar lenha. E quando ele coloca lenha, ele precisa revelar nesse fogo, porque esse fogo é que vai revelar os seus pecados, vai revelar os seus defeitos, vai revelar o que você precisa e o que eu preciso que seja tirado da minha vida. E só depois que a gente coloca a lenha no fogo é que a gente consegue organizar tudo. Porque quem mostra aquilo que precisa ser organizado na nossa vida é Deus. Quem mostra aquilo que precisa ser colocado em ordem na nossa vida é o próprio Deus. E ele vai continuar e vai dizer que depois que ele acende a lenha no fogo do altar, e que depois que ele coloca em ordem o holocausto sobre o altar, agora ele vai dizer mais, que depois de tudo isso ele vai ter que queimar a gordura do sacrifício pacífico. Só pode oferecer sacrifício depois que colocar a lenha. Só pode oferecer sacrifício depois que a vida estiver em ordem. Só pode oferecer e seu sacrifício, o meu sacrifício só pode ser recebido quando tudo estiver em ordem. Nós vivemos em um tempo onde
parece que todas as coisas estão contrárias. Aquilo que é certo virou errado, e aquilo que é errado virou que é certo. Aquele que busca a santidade só quer ser o santarrão, mas aquele que vive de qualquer forma tem liberdade em Cristo. A gente vai vendo como as coisas estão mudando, mas eu sei que eu estou diante de um povo que ainda luta para estar dando sacrifício a Cristo, mas antes do sacrifício tem uma vida consertada diante de Deus. É cabeça dentro da sua casa, traz os seus filhos para oração, honra a sua mulher, ama a sua mulher, dá vida pela sua mulher. Eu creio que eu estou diante de um povo que antes de oferecer sacrifícios a Deus, é uma mulher que anda com idoneidade do lado do seu esposo, é uma mulher que crê os seus filhos na presença de Deus, que leva os seus filhos à presença de Deus. Eu creio que eu estou diante de um povo, aleluia, que antes de oferecer o sacrifício a Deus, está colocando toda a sua vida em ordem. Aleluia, Jesus. Vivemos em tempos de escândalos. Vivemos em tempos onde, quando se faz uma pesquisa em algumas áreas, vou dar um exemplo para você, acerca do divórcio. Segundo algumas pesquisas, de 100% dos divórcios, 50% é de crente. Porque é normal trocar de mulher agora. Porque é normal, cansou da mulher, agora vai arranjar outra, não era feliz com ela. Passou 10 anos, 15 anos da vida, e depois de 15 anos veio descobrir que não era feliz. E tem gente que curte, e tem gente que convida, e tem gente que comenta, e tem gente que paga, e tem gente que chama. Sabe qual é esse tipo de gente? Que tem a vida também da mesma forma. Pensa que pode jogar o seu sacrifício de qualquer jeito em cima do altar. Pensa que pode jogar de qualquer jeito. Pensa que em vez de colocar lenha, pode botar capim, pode botar plástico. Não é qualquer tipo de material que vai acender o fogo. Precisa ser lenha. Não é lenha verde, é lenha seca. Eu tenho um costume de ir para o meio do mato. Eu acho que o pastor Judas já sabe. Eu tenho um costume de passar de 7 dias, me separar em oração no meio do mato. E aí tem umas muriçocas que são encapetadas. Aí a gente escolhe as lenhas verde. Só que a lenha verde, a gente só falta morrer junto com as muriçocas. Porque a gente escolhe a lenha verde para poder espantar. Porque a lenha verde faz fumaça, mata um engasgado, mas ela não levanta fogo. E quando é fogo que vem de Deus, esse fogo purifica. Quando é fogo que vem de Deus, esse fogo transforma, esse fogo muda, esse fogo transforma atitudes, muda caráter. Mas quando o fogo é fogo estranho, esse fogo só traz movimento. Quando o fogo é estranho, é só aquele momento. Quando sai das portas, continua do mesmo jeito. Compra, não paga, fala mal dos outros, faz panelinha. Fogo estranho. Tem muita gente jogando fogo estranho. Aleluia, Jesus. Não é qualquer tipo de lenha. A lenha precisa ser seca. E quando as muriçocas vão embora, a gente agora escolhe as lenhas secas. A gente escolhe as lenhas secas. Rapidinho elas pegam fogo. E quando elas pegam fogo, a gente, quando ajeita o fogo, ela não pode ser a lenha espalhada para todo canto. Elas precisam estar bem juntas. Bem juntas. Bem juntas. Eu sei que o isolamento social quer afastar a gente. Aleluia, eu posso até não estar perto de ti, missionária Magna, nesse momento. Eu posso até não estar colada nesse momento com alguém dentro dessa igreja, mas tem alguém que está colado comigo e contigo. É o Espírito Santo de Deus. E se ele está colado, isso quer dizer que ele vai levantar fogo sobre a nossa vida. E quando ele levantar esse fogo sobre a nossa vida, o fogo vai sumir. Alabaxere e andarraço vai queimar. O holocausto Deus vai receber. Aleluia, eu convido a igreja para ficar de pé. Quem foi que disse que juntar lenha é fácil? Juntar lenha não é fácil, não. Juntar lenha a gente corre o risco de encontrar aranhas.
E eu já encontrei muitas. Juntar lenha, a gente machuca as mãos, porque precisa fazer força para quebrar. Juntar lenha é pesado, soa, é trabalhoso. Juntar lenha para poder apresentar sacrifício diante de Deus não é fácil. Isso tudo se trata de processo e de esforço. Sabe qual é a moda agora? É a moda da oração fast food. Eu ligo para tu e tu faz uma campanha na minha casa, mas eu nem piso na igreja. É o momento da oração drive-thru. É aquele que você passa, paga no caixa e passa lá só para receber a oração. Avivamento não vem com mão na muleira. Avivamento ninguém recebe com alguém pondo as mãos. Avivamento a gente recebe juntando lenha. Avivamento a gente recebe se esforçando. Avivamento só consegue aquele que renuncia, aquele que busca, aquele que soa, aquele que vai atrás de graveto, vai atrás de lenha seca, escolhe a lenha, ajunta a lenha. Quando junta a lenha, vai queimar lenha no fogo. Alabastere de candaramanaia. O fogo está aceso. Eu pergunto quem foi que trouxe lenha. O fogo está aceso, ele não apagou. Quem foi que trouxe lenha? Eu trouxe lenha. Eu trouxe lenha. Eu estou com a minha lenha diante do altar do Senhor. Alabaxere de candaramanai. Ele de candaramaxeri andecai. Olobocondoremenaia. O inimigo vai querer tirar, mas você precisa lutar. Você precisa juntar todas essas lenhas e colocar diante do altar. Xerebe candalamanai. Rite canchomba rasuri anderamanai. Alabasteri andecandaramanaya. Ele decandaramanaya. Arabachuri anderamanaya. Não é fácil juntar lenha, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos dispostos. Nós estamos dispostos, Senhor, meu Deus amado, a trazer essa lenha diante do teu altar. Alamansorebecandaramanaya. Ele decandaramashe. Alabassuri anderraço. Vai abrindo mão do teu tempo, que tem sido ocupado com outras coisas. Vai arrumar lenha para orar. Vai arrumar tempo para buscar. Vai arrumar tempo para orar. Vai arrumar tempo para ler a palavra. Vai arrumar tempo para jejuar. Alabassuri anderamanai. Alabas xeredecandaramanai. Eledei. O fogo no altar está aqui a queimar. Alabashuri andaramanai. Ele decandaramanai suri andaramanai. Alabashuri andecai. E pela terceira vez, alabashuri anderraço, é repetido no versículo de número 13. Alabashura manaia. O fogo vai arder no altar. Esse fogo continua ardendo, não vai parar. Quando eu colocava a lenha, quando aparecia bicho, saía. Bicho venenoso fugia, porque estava no fogo e a lenha agora estava pegando fogo. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas se tem algo que precisa ser tirado, é só jogar no fogo. Se tem algo que precisa ser limpo, lapidado, sarado, trabalhado, é só colocar no fogo. Aquilo que é de dor vai sair. Alabachei de candaramanai. E isso não é somente para hoje. Deus diz assim: se é todo dia, Deus está dizendo é todo tempo. É todo tempo. Será que você pode repetir comigo? É todo? Para terminar, eu sempre me apego a isso aqui. Eu gosto de corim. E eu sempre me apeguei a esse corim que diz assim, ó: em todo tempo sejam teus vestidos alvos como a neve,
Assim diz o Senhor Jeová. Que nunca falte sobre tua cabeça olhos de alegria